Entidades ligadas à pesca pedem prorrogação no prazo para o manejo do pirarucu devido à estiagem no Amazonas. Prefeitura de Anamã derruba a árvore centenária. Samalmeira gigante era símbolo do município. Hoje é sexta-feira e o Band Cidade já está no ar. Olá, muito boa tarde para você. Operação Estiagem 2023. Agora, o Ministério da Defesa criou uma força conjunta e hoje mais uma remessa de alimentos foi enviada para o interior do estado, para a região do Alto Solimões. Nesta sexta-feira, a aeronave KC-390 da Força Aérea Brasileira foi abastecida com 810 cestas básicas, o equivalente a 18 toneladas de alimentos. Os insumos foram enviados ao município de Tabatinga, que sofre os efeitos da seca severa do Rio Solimões. A aeronave tem capacidade para 24 toneladas, hoje nós estamos operando com a limitação de 18 toneladas, em função da distância, o combustível necessário e o peso também máximo de pouso na pista que nós vamos operar. E nós vamos atender de acordo com a demanda que for passada, em coordenação então com o Gabinete de Crise do Governo do Estado do Amazonas. Mesmo com a tendência de subida, o nível do Rio Solimões ainda permanece abaixo de 1 metro. As famílias estão isoladas. A expectativa do governo é que sejam enviadas cerca de 10 mil cestas básicas no total para a região do Alto Solimões. Os alimentos ficarão concentrados no município de Tabatinga e depois descentralizados para as cidades da região. Na semana passada, o governo federal autorizou a atuação das Forças Armadas na Operação Estiagem, em apoio à Defesa Civil do Amazonas, sob coordenação do Ministério da Defesa. Ainda falta designar o comandante desse comando conjunto. Caberá ao Exército indicar este comandante para o Ministério da Defesa e tão logo esse comando esteja realmente estruturado, nós vamos começar a trabalhar como um comando conjunto efetivamente, justamente visando dar o apoio logístico e a proteção e defesa civil às comunidades e à população em geral, nas áreas mais atingidas pela estiagem. A gente daqui a pouco vai continuar falando sobre a situação da seca aqui no Amazonas. Agora, às 17 horas e 52 minutos, vamos ver a situação de trânsito na Avenida Pedro Teixeira, na zona centro-sul de Manaus. Imagens ao vivo, pode encher a tela aí dessas imagens nesse momento, que mostram trânsito carregado para quem está descendo a Avenida Pedro Teixeira, no sentido da Avenida Constantino Neri, e de quem vem da Avenida de João Batista para Constantino Neri também, vê trânsito livre, tanto para quem vai para o bairro, para quem está pegando para o lado esquerdo do seu televisor, quanto para quem se dirige para a direção central da cidade, lado direito do seu retrovisor. Agora, retenção nesse momento na Avenida Constantino Neri, para quem está rumo ao centro de Manaus. Agradecer ao repórter cinematográfico, piloto de drone Márcio Pinto, com as imagens ao vivo aqui no Band Cidade. A seca tem prejudicado pescadores de 22 municípios aqui do Amazonas que trabalham com o manejo do pirarucu. Sem os rios, o acesso a comunidades está difícil. Por conta disso, o coletivo do pirarucu, formado por 22 organizações, pediu a prorrogação do período de manejo até 20 de dezembro. Com o período de estiagem, os rios deram espaço a bancos de areia, o que tem dificultado a navegação e o manejo do maior peixe de água doce do mundo, o pirarucu, em comunidades do Amazonas. O cenário crítico fez com que o coletivo do pirarucu, grupo formado por 23 organizações, enviasse uma nota técnica ao IBAMA, pedindo a prorrogação do período de pesca da espécie até o dia 20 de dezembro deste ano. Então tem sido bastante complicado, bastante difícil o acesso e por isso a necessidade de estender o prazo, que é definido até 30 de novembro. Por causa do período de defesa da espécie, a gente prevê, então, solicita ao IBAMA esse prazo de 20 dias a mais para conseguir tanto garantir a pesca para quem ainda não conseguiu realizar a pesca e também o transporte, garantir que esse peixe vai chegar com segurança também nas sedes municipais que tenham frigorífico para fazer o beneficiamento. No Amazonas, as reservas têm um período autorizado e proibido para a pesca do pirarucu.
O período de manejo começa em agosto e vai até o dia 20 de novembro. Já o período de defeso, reprodução da espécie, de dezembro a julho. Segundo a analista ambiental, a prorrogação do período de pesca do peixe não vai impactar a reprodução do pirarucu. Porque, primeiro, mesmo que em menor proporção, a espécie tem outros fenômenos, outros eventos de reprodução ao longo do ano. Além desse período de defesa, ela pode ter também a reprodução em outros períodos. E, além disso, como a gente acabou de falar, né, a nossa cota é de até 30%. Então, os outros 70% dos indivíduos, eles vão continuar seu ciclo de vida, seu ciclo reprodutivo e garantindo a preservação da espécie. O manejo do pirarucu gera renda para mais de 6.000 pescadores de 300 comunidades de 22 municípios aqui do Amazonas. A atividade movimentou no ano passado 22 milhões de reais. Com a prorrogação do manejo do pescado para este ano, a expectativa é que esse valor se iguale ou ultrapasse nessa temporada. Bom, nós tivemos uma oscilação de energia, não sei se chegou a ser perceptível para você que está em casa acompanhando o Band Cidade. A gente vai agora com informações ao vivo com o repórter Paulo Paixão sobre um assunto que começou a repercutir agora à tarde, principalmente com imagens chocantes nas redes sociais. Se já tiver as imagens, já pode colocar na tela aí a imagem dessa árvore gigante, uma suma-uma, que era símbolo do município lá de Anamã. Eu disse se era, porque essa árvore foi derrubada. Isso mesmo que você acabou de ouvir, que está vendo, acompanhando aí nas imagens. Uma árvore centenária, uma samaúma gigante, que é símbolo da região, símbolo essa também, não só de Anamã, mas do Rio Solimões, visível de várias partes ali da comunidade, e foi derrubada. A gente vai trazer mais informações agora com o repórter Paulo Paixão, porque a prefeitura do município, que foi a responsável por essa derrubada da árvore, diz que estava cumprindo não só a vontade da população, mas está cumprindo todos os deveres ambientais. É isso mesmo, Paulo Paixão. Muito boa tarde para você, ou boa noite. Boa tarde ainda, 17h57. Isso mesmo, Neto. Boa tarde para você e para todo mundo que está acompanhando o Band Cidade nesta sexta-feira. Olha só, a derrubada dessa árvore, conhecida como Rainha da Floresta, ou também chamada de Mãe da Mata, a samaúma, ela está causando uma divisão de opiniões lá na cidade de Anamã, que fica distante 165. A gente perdeu o contato com o Paulo Paixão. Enquanto o Paulo Paixão não retorna, eu vou adiantando as informações. A Prefeitura de Anamã, ela alega que essa árvore já não tinha mais vida e que tinha, inclusive, laudo do Corpo de Bombeiros. Se o Paulo Paixão tiver aí, pode deixar o áudio do Paulo Paixão se ele estiver falando com a gente. Os trabalhadores começaram a cortar os galhos e depois, no dia seguinte, no dia 17, na terça-feira, eles cortaram o tronco dessa árvore. Inclusive, um dos argumentos da Prefeitura Municipal de Anamã foi que essa árvore estava causando perigo, ou seja, estava ameaçando os moradores lá. Por quê? Porque cada temporal que dava, Neto, caía um pedaço, um galho podre dessa árvore, que era considerada já doente. Inclusive, tem um laudo assinado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, que autoriza a Prefeitura Municipal de Anamã a realizar o corte dessa árvore. Também o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, o IPAAM, também consultado foi, e o órgão autorizou também a Prefeitura a realizar esse corte. Então, a Rainha da Floresta, né, que era considerada o símbolo da cidade de Anamã, ela foi cortada, segundo a Prefeitura, para prevalecer, né, a segurança de todos os munícipes. Inclusive, Neto, houve até protestos lá na cidade de Anamã. Parte dos moradores queriam, sim, o corte
dessa árvore, a retirada dessa árvore, porque ela estava ameaçando, servindo inclusive como ponto, ou seja, como alvo de raios ali naquela região do Rio Solimões. Neto. Tá certo, Paulo, muito obrigado pelas informações, mas as imagens são chocantes, né? A gente vê uma árvore com esse porte, né? O tempo que essa árvore levou aí para chegar a esse porte, símbolo do município, e agora a prefeitura diz que vai escolher outra árvore, outra samaúma ali do território de Anamã para ser o símbolo do município. Existem os dois lados, o lado da população, mas tem também o lado de a gente ficar chocado com essa imagem de uma árvore desse tamanho sendo levado ao chão em plena selva amazônica, né? Será que não existe terra para afastar um pouco mais essas casas aí? São vários questionamentos nesse momento. A gente vai continuar acompanhando esse caso da samaúma derrubada, árvore gigante lá no município de Anamã, infelizmente. Obrigado ao Paulo Paixão pelas informações. No sul do estado, a primeira etapa da indenização às famílias afetadas pelo desbarrancamento lá em Manicoré já começou. São mais de 2 milhões de reais destinados para esta ação social. Em Manicoré, a CEINFRA, Secretaria Estadual de Infraestrutura, e a SUAB, Superintendência da Habitação do Amazonas, indenizaram nesta primeira etapa 42 famílias. Que estavam localizados em uma área de risco na rua Dom José Lourenço, no bairro Santa Luzia, aqui no município de Manicoré. Hoje o governo do estado está disponibilizando mais de 2,2 milhões de reais para essa indenização. As famílias indenizadas foram cadastradas em outubro do ano passado, quando as casas começaram a apresentar rachaduras. Dona Edna foi uma das beneficiadas com a indenização. E mesmo assim, mantém a solidariedade com os demais moradores. A minha situação já foi resolvida. Agora tem que resolver a situação dos últimos que ficaram para trás, né? Mas está tudo bem já, graças a Deus. De acordo com a Prefeitura, as famílias que foram afetadas pelo desbarrancamento e as que ainda residem na orla de Manicoré serão indenizadas em outro momento. Agora é uma nova fase, a gente precisa trabalhar novamente para que a gente possa convencer a Secretaria de Infraestrutura, as que detêm realmente condições técnicas para fazer esse levantamento. Em consequência disso, a Defesa Civil, acompanhado junto conosco aqui, para que a gente possa mostrar que ainda continua o problema, a questão do desbarrancamento e deslizamento no município de Manicoré. Para agilizar todo o procedimento na forma da lei, a Secretaria de Assistência Social de Manicoré cadastrou mais de 300 famílias. Você vai ver no próximo bloco aqui no Band Cidade os casos de polícia. Influenciadores digitais presos na Operação Dracma têm prisão revogada pela Justiça. Agora são 18h03. Band Cidade volta já. Band Cidade de volta. Justiça do Amazonas revoga prisões de influenciadores digitais investigados por suspeita de fraude com a venda de rifas pela internet. João Lucas da Silva Alves, de 24 anos, conhecido como Lucas Picolé, e Isabelle Aurora Simplício Souza tiveram as prisões revogadas pela 4ª Vara Criminal de Manaus. O advogado da dupla destacou que Isabelle, que era monitorada por tornozeleira eletrônica e cumpria prisão domiciliar desde o dia 17 de julho, já retomou a vida de influencer. Já Lucas Picolé, que foi preso no dia 28 de junho, vai continuar no sistema penitenciário por conta da prisão em flagrante com drogas sintéticas. O Lucas e o Mano Queijo continuam presos, mas o processo lá está em sigilo absoluto, mas já está em fase final. Eu espero que no máximo 15 a 30 dias eles já estejam soltos e absolvidos. Isabelle e Lucas foram presos durante a Operação Dracma da Polícia Civil do Amazonas. Os dois precisam cumprir uma série de medidas impostas pelo Tribunal de Justiça do Amazonas. E estão proibidos de mencionar, promover ou divulgar sorteios de rifas ou citar o processo em redes sociais. Eles dois não podem se ausentar do distrito da culpa, ou seja, da cidade de Manaus,
eles não podem utilizar as mídias sociais para falar do processo e também não podem utilizar as mídias sociais para fazer sorteio de rifas até a conclusão final do processo. A revogação de uma prisão precisa de alguns requisitos e, quando constatado pelo juiz de direito que as exigências legais não estão mais presentes, ele pode revogar a prisão ou substituí-la por medidas cautelares. Corpo de homem encontrado por moradores no centro de Manaus. Isso foi na manhã de hoje. O repórter Ivan Duarte esteve por lá e fala com a gente. Moradores aqui da Rua Martins, do centro de Manaus, se surpreenderam com o corpo de um homem jogado exatamente na esquina aqui desta rua por volta de 6 horas da manhã. O nome dessa vítima não foi divulgado pela polícia. De acordo com o Departamento de Polícia Técnico-Científica, o homem estava com um pano amarrado na boca e com marcas de estrangulamento. A polícia acredita que este homem foi morto em outro local e o corpo dele foi jogado aqui nessa área. Até o momento não há informações sobre a motivação desse crime nas primeiras horas aqui no centro da cidade. As imagens do circuito de segurança das residências aqui do local devem ajudar nas investigações da Polícia Civil. Aqui na cena do crime ainda é possível ver luvas dos peritos da Polícia Civil do Amazonas em relação a esse crime no centro de Manaus. O caso agora passa a ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros aqui do Amazonas, para tentar identificar os criminosos que jogaram o corpo desta vítima neste ponto aqui do centro da cidade. Obrigado, Ivan. Limitadores de altura foram instalados pela Prefeitura de Manaus na passagem subterrânea da Avenida Constantino Neri para evitar acidentes. Marcelo Moreira tem os detalhes. Os semáforos foram colocados aqui na Avenida João Valério, no sentido da Djalma Batista para Constantino Neri. Segundo a Prefeitura, os equipamentos têm sensores de presença que emitem uma luz vermelha toda vez que um veículo com altura acima de 4 metros se aproxima da passagem subterrânea. Esse limite é estabelecido porque no local existe uma rede de distribuição de gás natural. Só este ano, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana já registrou 6 acidentes de veículos que ficaram presos na entrada da passagem. Importante salientar que toda vez que um caminhão bate aqui, fica engatado nessa trave, nós temos um custo alto, custo para o município, custo para a Cigás, de reposição da trave, custo para o trânsito, porque a gente coloca agente de trânsito aqui. Então, cada uma dessas intervenções chega a mais de R$100 mil se a gente colocar o custo da estrutura e mais o custo da operação que a gente tem com os agentes de trânsito desse local. Então isso tudo vai ser resolvido com esse novo sistema que a gente está instalando. O duto de gás já está instalado aí há 13 anos, né? E esse duto é um duto principal da Cigás, né? Esse duto abastece 5 usinas termoelétricas, né, que fornecem o gás aqui para a cidade de Manaus. Foram colocados 2 conjuntos de semáforos, um na entrada da passagem subterrânea e outro cerca de 90 metros antes, para avisar os motoristas sobre o risco. Os condutores terão cerca de 15 segundos para visualizar a sinalização e parar assim que o semáforo ficar vermelho. O IMU informou que fará uma avaliação sobre o funcionamento dos semáforos para a implantação no sentido oposto. Eu volto com você no estúdio. Obrigado, Marcelo. E você vai ver no próximo bloco aqui no Band Cidade, o prêmio Band Cidades Excelente já está sendo preparado, está chegando e você vai acompanhar aqui na tela da Band no mês de novembro. Agora, às 18h11. Band Cidade volta já. Band Cidade de volta. Novo edital do programa Bolsa Universidade é divulgado hoje. São mais de 34 mil bolsas de estudo para famílias de baixa renda da capital e já tem prazo para as inscrições. O novo edital do programa Bolsa Universidade vai atender estudantes de Manaus e região metropolitana. As bolsas são para nível superior, sendo 38 de bacharelado, 6 de licenciatura e 30 tecnológicos, com bolsas de 50% até 100% de isenção. O foco do programa é colocar na faculdade alunos de baixa renda do Amazonas. 1.000 pessoas
que vão ter acesso ao conhecimento e, acima de tudo, a parceria da Prefeitura com essas instituições de ensino que vão oportunizar transmitir conhecimento para mais de 34 mil pessoas. Inclusive, é importante frisar que em todas as zonas da cidade nós teremos instituições abrindo vagas para os nossos alunos na nossa cidade. São 15 instituições privadas junto ao programa Bolsa Universidade e vai beneficiar mais de 34 mil alunos aqui da cidade com cursos de graduação, pós-graduação e tecnólogo. As inscrições começam no dia 25 deste mês e vão até o dia 1º de novembro através do site oficial do programa Bolsa Universidade e Prefeitura de Manaus. Na hora da inscrição é preciso se atentar às orientações do edital e regras. Esse mês de novembro, a Band realiza o Prêmio Band Cidades Excelentes, um espaço para que municípios brasileiros sejam avaliados em questões importantes para a sociedade. A iniciativa do Grupo Bandeirantes de Comunicação será realizada em todos os 26 estados do país e no Distrito Federal. Gestores de cada uma das 5.570 cidades brasileiras terão a oportunidade de apresentar projetos de melhorias para os municípios. É importante porque demonstra que os projetos estão sendo trabalhados, estão sendo desenvolvidos, justamente para que eu tenha um atendimento melhor para a população. O Prêmio Band Cidades Excelentes tem como base o Índice de Gestão Municipal Áquila, o IGMA, desenvolvido pelo Instituto Áquila, parceiro da premiação. A plataforma mede o nível de excelência das cidades brasileiras, com base em 6 princípios: governança, eficiência fiscal e transparência, educação, saúde e bem-estar, infraestrutura e mobilidade urbana, sustentabilidade, desenvolvimento socioeconômico e ordem pública. Cada município recebe uma nota na escala de 0 a 100, conforme o desempenho nos indicadores monitorados pelo sistema. Hoje, por exemplo, dentro do Amazonas, o pilar infraestrutura e mobilidade é o que tem o pior resultado, né? Então, onde efetivamente a gente precisa de mais atenção. A etapa estadual da premiação será realizada em novembro e vai escolher as cidades com melhor desempenho em 3 categorias. Na primeira participam os municípios com até 30 mil habitantes. Na segunda, aqueles que têm entre 30 e 100 mil habitantes. Na terceira categoria será escolhida a cidade excelente com mais de 100 mil moradores. Além de poder acompanhar os resultados, né, dos outros municípios, também é um momento de trocar experiências, práticas, né, e falar de gestão é sempre muito prazeroso e importante para o município. Agora a gente vai abrir a nossa janela virtual para saber como é que está o trânsito de momento aqui na capital amazonense, com imagens do Centro de Cooperação da cidade. Essas são imagens da Avenida Constantino Neri com a Avenida Pedro Teixeira, na esquina ali da Arena da Amazônia, que mostra nesse momento o trânsito, um fluxo, né, caixa cheia, mas fluindo nesse momento, 18 horas e 19 minutos. Outro ponto da cidade, próximo ao Clube Municipal, a Avenida Torquato Tapajós. Nesse momento também o trânsito fluindo nos 2 sentidos, trânsito carregado, mas fluindo com boa velocidade até para esse horário. Próximo ponto aqui da capital amazonense, para você que sai agora de casa ou sai agora do trabalho, essa aí não dá para... Avenida Cosme Ferreira, na Zona Leste de Manaus, próximo à Feira do Coroado, para quem... Zona Leste de Manaus, para quem vai chegar ali, ter acesso à Avenida Beira Rio, no Coroado. O Band Cidade fica por aqui. Você acompanha as imagens do trânsito aqui na capital amazonense. Para você, um bom fim de semana. Você fica agora com as principais notícias do dia no Brasil e no mundo com o Jornal da Band. Bom fim de semana e até segunda-feira.